Milhões de pessoas na Europa e em todo o mundo lidam com as consequências da Covid-19. Mais de 4 milhões de vidas perdidas, muitos negócios falidos e, claro, consequências pesadas para a saúde mental. O tema da cimeira, organizada recentemente em Atenas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde grego. Para abordar a questão, vamos falar com o diretor da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge. Muito obrigado por estar connosco aqui na Euronews. Comecemos pelas notícias mais recentes acerca das investigações da delegação internacional na China sobre as origens do vírus. Por um lado, o chefe da organização afirma que talvez seja um pouco prematuro afastar a hipótese de uma fuga de laboratório. E, por outro lado, a China rejeitou o plano da OMS para uma segunda fase da investigação. Tem alguma indicação que leve a pensar que houve uma fuga de laboratório? O que vão fazer agora? Penso que se trata de uma pergunta para o Dr. Tedros, em Genebra, porque sou o diretor regional para a Europa, que abrange os 53 Estados-membros europeus e não a China. Eu não estive a par da missão. As informações de que disponho são as mesmas que toda a gente ouviu do diretor-geral, ou seja, todas as opções estão em cima da mesa e devem ser investigadas. Mas devemos lembrar-nos que as investigações sobre a origem do vírus MERS e SARS-1 demoraram entre 1 e 2 anos e meio para estabelecer uma ligação entre o vírus e o hospedeiro intermediário. Por isso é normal que uma investigação como esta demore algum tempo. Como representante da OMS, pensa que vai ser difícil? Sinceramente, penso que é uma pergunta para o Dr. Tedros em Genebra, porque sou responsável pelos 53 Estados-membros europeus da OMS e a China não é um deles. Honestamente, penso que não seria justo comentar essa questão porque não estou a lidar com a China. O Dr. Tedros convocou uma reunião para que fosse criado um grupo de especialistas para assumir a segunda fase das investigações. Penso que devemos esperar um pouco para que essas investigações possam seguir em frente. Vamos continuar com o que parece ser a saída para esta pandemia, as vacinas na Europa. O número de pessoas vacinadas é satisfatório? Diria que o caminho para sair da pandemia é triplo. É o que chamo de abordagem VIP. V para variantes, temos que estudar de perto as variantes. Neste caso, a variante Delta, que está a atacar pessoas que não estão vacinadas ou insuficientemente vacinadas. E, para imunização, é preciso aumentá-la, a resposta é não, ainda não é suficiente. A cobertura é de 26% na região pan-europeia. Depois, P, para pessoas. Temos de incentivar a população a tomar a vacina e a aderir ainda mais às medidas de saúde pública, incluindo ao uso de máscaras, quando não podemos manter uma distância de 1,5 metro. Qual é a sua posição sobre a vacinação obrigatória? É um debate muito vivo na Europa. É um debate muito vivo. A OMS incentiva todas as medidas para aumentar a cobertura da vacina, desde que sejam legais e socialmente aceitáveis. Mas esse não deve ser o primeiro recurso, porque primeiro temos que tentar entender o que está na mente das pessoas, quais são as percepções das pessoas e envolver-nos com as comunidades que hesitam face à vacina. Nós temos muita experiência com o serviço de análise comportamental para ajudar a convencer as pessoas, através de influenciadores, para ver quem está hesitante e pensar em alguém que pode influenciar essas pessoas por meio de um diálogo. O que está a acontecer no resto do mundo, como em África ou na Ásia? Há países que ficaram para trás porque não podem comprar vacinas? Completamente. Há uma enorme desigualdade. Mesmo na região europeia, existem 10 países com menos de 10% de cobertura. E está certa, se olharmos para alguns países africanos, a solidariedade é a única saída. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros, porque a variante Delta é agressiva e está a atravessar as fronteiras. Mas vejo muita solidariedade, incluindo da Grécia, que está a doar vacinas a outros países.
Está muito preocupado com as novas variantes? Pensa que pode haver novas variantes mais contagiosas ou mais perigosas? Haverá com certeza novas variantes. Existem centenas e centenas de variantes, algo que temos monitorizado desde o início. Mas muitas vezes essas variantes não são perigosas. No caso da Delta e da Delta Plus, é preciso monitorizá-las muito de perto. Qual é a solução? Quanto maior for a transmissão, mais variantes haverá. Ou seja, temos que alargar a vacinação. Falemos da razão que o trouxe a Atenas, a Cimeira sobre a Saúde Mental. Apresentou os resultados de uma investigação sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental na Europa. Quais são os principais resultados? A saúde mental já era um desafio antes da pandemia. É um ponto-chave. É a maior causa de deficiência. 1 em cada 6 pessoas, antes da pandemia, tinha um transtorno mental. A grande descoberta é o facto de cada um de nós ser vulnerável. Toda a gente, mesmo que seja forte durante um tempo, pode desenvolver um transtorno de saúde mental, principalmente ansiedade ou depressão. É disso que trata a Cimeira. Estou muito grato à Grécia, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Saúde, por tirar a saúde mental das trevas. A saúde mental deve ser a pedra angular da nossa sociedade e do nosso modo de vida. A saúde mental diz respeito a todos. Pode detalhar um pouco os resultados da investigação? O que é que ela mostra? Temos de nos centrar, em primeiro lugar, nos grupos de alto risco, por exemplo, as crianças e adolescentes, que sofreram muito com o fecho das escolas. As escolas não são apenas um local de educação, também fornecem proteção social, por exemplo, contra a violência doméstica, o que não tem sido suficientemente tido em conta. A investigação mostra que devemos prestar muito mais atenção aos nossos trabalhadores sociais e da saúde. Gostaria de expressar o meu apreço a todos os profissionais de saúde gregos e europeus que foram e ainda são os heróis desta pandemia. Afirmou que o nosso objetivo deve ser a construção de um novo caminho para a promoção e o cuidado da saúde mental. Será possível em plena fase de restrições? Absolutamente, não temos escolha. Tempos extraordinários exigem soluções extraordinárias. E no Conselho de Administração da Organização Mundial de Saúde, na Europa, em setembro, esperamos obter a aprovação de um plano de ação europeu. Dr. Kluge, thank you very much for this conversation. My pleasure. Thank you.